nosso convidado da noite desta terça-feira. Tudo bem, Maurício? Prazer recebê-lo aqui no Arena. Fala, Ayrton, fala, Gomide, fala, Vinícius. Um prazer é todo meu estar aqui. Bora pra uma resenha aí. Bora pra resenha, rapaz. Bom que lá no Cruzeiro tá pingando certinho, né, Maurício? Tá todo mês batendo lá na conta, aquela delícia, e nada mal, isso dá uma tranquilidade para vocês trabalharem, a gente sabe disso, principalmente diante de tanta dificuldade que o Cruzeiro tá passando, mas tá pingando, tá batendo na conta todo mês, isso é muito importante. Lamentavelmente não deveria ser notícia, mas a gente num momento como esse, destacado pelo Gomide, de tanta dificuldade nos outros clubes, acaba sendo notícia. Lamentavelmente não deveria ser assim, que o clube tá pagando em dia. Ô Maurício, como é que tá sendo para você ser titular do time do Enderson, e quem tá fazendo essa frente com você lá? Bom, então, tá sendo muito bom os treinos do Enderson, né? A gente já tá, acho que, se não me engano, faz 8 semanas ou um pouco mais de trabalho, né? A gente teve a primeira parte física, depois pôde liberar para treinar com o grupo todo, né? Mas eu não tô titular, né? Eu tô suspenso, então a única certeza aí é que eu não vou pro jogo. Te driblou bem, tu foi bem nessa. Você saiu bem da minha, eu joguei a casca de banana, você não caiu, hein, Maurício? Tá ligeiro, hein? Meu Deus do céu. Ô Maurício, agora eu tentei ver se você falava, não, tô treinando time titular, embora suspenso, tô ao lado do fulano, Beltrano, Ciclano, o Angulo que tá por ali, o Marcelo Moreno, não sei o quê, mas você saiu bem, cara, você driblou fácil agora. Ô Maurício, agora, já que você citou no nome do Enderson, esse período que vocês tiveram de preparação é muito diferente de uma pré-temporada, pelas condições, obviamente, do que você encontra no dia a dia. Mas como é que tem sido a evolução? Tô falando de evolução do primeiro treino com o Enderson até esse momento, prestes a voltar a um jogo oficial. Como é que tem sido a evolução nos treinos? Olha, eu acho que a evolução foi muito grande, né? Porque, por tudo que você falou, a gente também veio de uma pausa muito grande. A gente teve que começar desde lá de baixo a fazer primeiro o trabalho de força para conseguir ter uma massa muscular boa para evitar lesão, né? E eu acho que desde o primeiro treino com o Enderson tático, assim, até, vamos dizer, hoje, eu acho que a evolução foi muito grande, né? Pela questão da filosofia de trabalho dele, pela questão dos jeitos de jogar, das formas que ele gosta de jogar, de defender, de atacar, de bola parada, de tudo. Então eu acho que a evolução com certeza foi muito grande, né? A gente tá aprendendo bastante com ele nesses quesitos. Boa noite, muito legal ter você com a gente aqui no Arena. Até um pouquinho dentro desse assunto, né? O Enderson teve algo raro no futebol brasileiro, que foi uma pré-temporada grande, né? Normalmente os clubes voltam a treinar ali 10, 12 dias no máximo e já estão indo pro jogo. Vocês, ainda que não nas condições ideais, por conta da pandemia, já estão treinando há bastante tempo. Você acha que a gente já pode, nesse início de Campeonato Mineiro, ver um Cruzeiro, de fato, num ritmo muito bom por conta disso? Ou você acha que esse período muito grande sem jogos vai pesar por um tempo ainda, por algumas rodadas, por alguns jogos para vocês? Porque não me lembro de ter ficado o futebol brasileiro parado por um período tão grande sem jogos, né? Olha, boa noite, né? Então, eu acho que a nossa mentalidade é essa, já de logo de cara já mudar a cabeça do torcedor, né? Às vezes eles pensam que a gente vai jogar de um jeito, o adversário pensa que a gente vai jogar de um jeito, a gente vai jogar de um jeito totalmente diferente. A nossa mentalidade é já ter um bom início, né? Poder surpreender a todos, poder fazer um grande jogo, conquistar uma bela vitória e não é só uma vitória com 1-0, com gol, como se fosse um jogo mais ou menos, sabe? A gente quer surpreender, a gente quer fazer boas jogadas, a gente não quer tomar sufoco lá atrás e quer ter um bom aproveitamento lá na frente. Eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade, porque os nossos objetivos é subir para a Série A, então a gente tem que ter a mentalidade em cima para não ser surpreendido. Maurício, boa noite. Prazer conversar contigo novamente, né? O Cruzeiro, nessas 2 últimas rodadas que faltam para o término da fase classificatória, né, vai buscar entrar no G4, né, a zona de classificação para as semifinais. O que você acredita que isso muda, né, para vocês nessas últimas 2 rodadas, já que era uma situação que, se estivéssemos num cenário normal, se não tivéssemos o campeonato paralisado, como aconteceu, já seria um tanto quanto estranho, né,
pela grandeza do Cruzeiro, apesar de todas as dificuldades que viveu em 2019 e início de 2020, e se você acredita nisso, uma pressão maior, e se até certo ponto a mudança de técnico, mas que aconteceu com a parada devido à pandemia do coronavírus, eu acredito que ajudou um pouco vocês. Olha, eu acredito, né, com a chegada do Anderson, com todo respeito ao Adilson, né, ele me ajudou bastante também, foi um bom técnico, mas eu acho que o estilo do Anderson é o que mais me impressiona, né, pelo estilo dele de jogar, de ter um sistema bem ofensivo, de ter pressão. Então eu acho que, é claro que com certeza no Cruzeiro sempre vai haver pressão, né, mesmo estando em tempo bom, tempo ruim, sempre vai existir pressão, mas eu acho que a gente tem capacidade muito grande de reverter essa situação, né? A gente está em quinto e a gente tem mais 2 jogos e um jogo ainda é confronto direto contra a Caldense, então a gente está com a mentalidade de fazer 2 grandes bons jogos e ganhar bem e poder classificar. Ô Maurício, boa noite, prazer receber você aqui no Arena 98. A gente estava discutindo há uns dias atrás sobre essa questão das torcidas, né? Que não tem torcida aí nessa volta do futebol. Quanto isso vai ser benéfico pro Cruzeiro, né? Jogar, aí já pensando na Série B, jogar em campos pequenos que não vai ter pressão de torcida adversária, e o quanto para vocês vai ser prejudicial também entrar no Mineirão aí sem o apoio do seu torcedor. Olha, com certeza, eu acho que é um pouco estranho, né? A gente vai fazer uma partida no Mineirão e a gente não vai poder contar com a nossa torcida, né? Mas nesses tempos a gente tem que se adaptar, né? Tudo a gente está tendo que se adaptar, tanto em vários empregos, tanto no meio do futebol. Você vê o mundo todo também jogando, só a França eu acho que está jogando com um torcedor, que tem torcedor assistindo, que acho que é 5 mil, a Inglaterra jogando sem torcida, a Alemanha jogando sem torcida. Eu acho que é um pouco prejudicial, né? Mas em questão de saúde, eu acho que conforme tudo der certo aí, pro final do ano a gente já possa contar com o torcedor. Ô Maurício, brinquei com você aqui no bloco anterior sobre essa questão da titularidade e tal. Agora, falando dos treinamentos em si, né? Do que você vinha desempenhando antes da chegada do Anderson, mudou alguma coisa no seu estilo de jogo depois da chegada do Anderson? O que o Anderson tem feito que tem mudado o estilo dos treinamentos, sua função, e o que você aprendeu? Que, de novo, onde você melhorou com o Anderson? Olha, eu acho que um diferencial assim que eu inclusive aprendi bastante é que acho que no começo do ano a gente fazia alguma jogada ou acabava chutando para fora, aí se lamentava e queria reclamar um com o outro. Acho que acontecia muito disso, a gente acabava perdendo uns segundos de desatenção e que eu acho que esses segundos acaba sendo primordial, né? Quando a gente termina uma jogada, quando a gente faz um cruzamento, quando a gente chuta a bola, quando termina a jogada, a gente rapidamente volta para nossa posição e já encaixa de novo. Aí depois a gente vai querer falar um com o outro, mas primeiro a gente tem que se organizar para depois reclamar, entendeu? Eu acho que isso é um diferencial que eu acho que tá fazendo bastante diferença, porque às vezes a gente jogava a bola, chutava a bola no gol, aí queria ficar lamentando, ou quando pedia a falta ficava caído. Eu acho que a gente tem que... Caiu, levanta, recompõe, depois reclama, depois gesticula, depois fala com o árbitro, fala com o companheiro. Eu acho que esse é um grande diferencial. E também os treinos deles estão sendo bastante intensos, né? Então eu acho que é uma coisa que eu estou melhorando bastante, minha intensidade, e eu acho que pode ser um grande truque para a nossa equipe. Ô Maurício, a gente já falou muito contigo, né, a respeito de posicionamento em campo, porque você é um jogador muito versátil, já mostrou isso, inclusive, nesse pouco tempo que está no elenco profissional do Cruzeiro, atuando em funções diferentes. O Anderson, normalmente, nos times dele, tem uma particularidade que normalmente ele gosta de tratar o meia central ali, que normalmente é o organizador dos times, é o camisa 10 típico. Normalmente, nos times do Anderson, eles são quase um segundo atacante, né? Ele gosta de ter esse jogador muito próximo ali do centroavante e, às vezes, trazendo os meias mais de lado para ajudar um pouco na construção. O seu perfil me parece de ser um jogador de participar mais o tempo todo dessa construção e não de ficar mais parado lá na frente esperando
que a bola chegar. Como é que tem sido para você em termos de posicionamento? Como é que você tem trabalhado com o Enderson? Ele tem te testado também em muitas funções diferentes ou ele está tentando aproveitar você, tirar de você o melhor em uma posição específica? Então, como você disse, né, eu sou um meia e atacante mais de movimentação, de ter bastante contato com a bola, né? Eu não gosto de ficar muito parado, muito estático, esperando a bola chegar. Eu gosto de ter a movimentação entre linha, de buscar, de tentar procurar o jogo. Ele tem rodado bastante, assim, tanto pela esquerda, pela direita, pelo centro. Eu acho que também é umas posições que eu consigo jogar. E como você disse, ele gosta que o meia sempre entra na área. Não importa o que aconteça, tem que entrar na área, tem que conferir. Eu acho que a gente está com uma mentalidade muito boa e tanto de atacar, tanto para defender, eu acho que a gente vai saiba muito bem. Ale, tem pergunta, Ale? Não, é o Gomide agora na ordem. Vai, Gomide, desculpa, Gomide. Tá querendo sacar você, pô. Pois é. Ô, Maurício, como que você interpretou, viu, né, essas movimentações recentes que aconteceram de jogadores que recém chegaram ao clube, né, e já saíram, né, independente do motivo de cada um, que foram diferentes, né, do Jonathan Robert, por exemplo, e também do Everton Felipe. Aí especula-se também que a possibilidade do Robertson também já deixar o clube, né, porque nós sabemos que o clube atravessa uma dificuldade e quanto mais criteriosa for a contratação, melhor, né, porque independente do treinador que estiver no cargo, são atletas que vão trabalhar para a instituição e não ser jogadores de determinado diretor, determinado treinador. Como que você viu? Você acha que foi um erro de montagem lá atrás e você acredita que daqui para frente, com essa nova gestão, o caminho vai ser diferente? Olha, é difícil eu dar palpite, né? O jogador, Maurício, dar palpite em questões de contratações. Eu acho que é um momento, é uma coisa muito delicada, né? Envolve mais o jogador que está envolvido e a diretoria e o clube e os empresários deles. Principalmente, eu vejo o Cruzeiro hoje, para mim, como uma baita de uma oportunidade, uma baita de uma vitrine. É claro que se houver proposta, a gente vai ter que sentar e vai conversar para ver o que é melhor para os dois, mas eu acho que hoje o Cruzeiro, para mim, é uma baita de uma oportunidade, uma baita de um grupo que eu acho que a gente está formando para fazer uma história, para fazer um ano muito bom. É claro que cada jogador tem suas opiniões, tem sua maneira de pensar, tem as suas ideias de tanto particular, tanto pensando no clube, mas é difícil ficar falando sobre essas questões de outros jogadores. Eu também não procuro me envolver muito em questões disso, né? Eu procuro sempre estar focado com o trabalho, com o campo, e eu não fico muito focado em questões de extracampo de jogadores com negociações. Ô Maurício, você está observando aí a preparação também dos seus adversários, né? Lógico que o jogador hoje se liga também no que o adversário está fazendo, quem que você vai enfrentar aí pela frente. Para você, quem que são os principais adversários do Cruzeiro na Série B? O que você está vendo aí de dificuldade? O que vocês projetam de dificuldade aí para esses principais adversários que vocês vão ter na luta pelo acesso à Série A? Olha, são, acho que basicamente todos os times, né? Mas eu acho que o nosso maior adversário vai acabar sendo nós mesmos. A gente vai começar o campeonato com -6, então a gente tem que sempre focar no nosso time, focar no nosso jogo para ir tirando essa vantagem e para continuar subindo na tabela. Tem bastante time qualificado, né? Série B falam que é um jogo mais de força, né? Tanto técnico, e é um jogo mais de força, então a gente vai ter que se adaptar a cada jogo e fazer nosso melhor para conquistar os nossos objetivos. Ô Maurício, já que a pergunta citou a questão dos 6 pontos a menos, o que vocês tratam desse assunto? O Enderson fala muito disso com vocês, é um assunto recorrente, vocês enxergam que haverá, porque é uma discussão que a gente sempre coloca aqui, quando a gente vai avaliar o elenco que o Cruzeiro tem hoje, a gente coloca essa questão, poxa, o elenco ele não pode gerar nenhum tipo de insegurança ao torcedor e aos próprios jogadores também, comissão técnica, diretoria,
por causa da dificuldade de o Cruzeiro disputar uma Série B na situação que se encontra hoje, mas também tendo que entrar devendo 6 pontos. É um assunto que vocês discutem entre vocês? O Enderson traz muito isso para a roda? Não, ele conversou, acho que, se não me engano, 1 ou 2 vezes só sobre isso, né? A gente não tem culpa disso, né? Foi questões de gestão passada. Infelizmente, quem está pagando o preço agora somos nós. Mas é uma diversidade a mais que a gente vai ter, uma dificuldade a mais que a gente vai ter, né? Então, mas ele sempre tem a cabeça boa. O professor sempre passa umas coisas pra gente ter uma cabeça no lugar, pra gente conseguir tentar enxergar o lado bom, que a gente tá com um time muito, muito qualificado para fazer um grande ano. Uma vez, por falar em time qualificado, né? Logo na parada, ali no início da paralisação, o Cruzeiro vinha num momento muito ruim no Campeonato Mineiro, vinha daquela derrota da Copa do Brasil, e alguns líderes do elenco chegaram a falar da necessidade urgente de se trazer reforços para conseguir competir na Série B. Me lembro do Léo falando a respeito, do Marcelo Moreno falando a respeito, e do Fábio também falando a respeito dessa necessidade de reforço. O Cruzeiro até contratou alguns jogadores, mas menos do que muita gente imaginava, até por conta da paralisação, do momento financeiro que o clube vive. Mas hoje a gente já percebe um clima de muita confiança entre os jogadores, pelo trabalho que vem sendo realizado e pelo que vocês estão conseguindo desempenhar no treino. Há 10 ou 15 dias atrás, o Enderson deu uma palestra antes do treino lá, que foi mostrada pelo canal do YouTube do Cruzeiro, falando que quem enfrentasse o Cruzeiro tinha que ter medo, que vocês tinham que virar o campo para que o cara sentisse dificuldade dos adversários. Você sente que esse elenco hoje está pronto para disputar a Série B, que vocês estão fortes para fazer tudo isso que o Enderson está desejando, ou você ainda acha que pode pintar aí mais 2, 3 contratações talvez para disputar a Série B? Olha, eu acho que hoje o nosso elenco eu tô bem confiante, eu acho que o nosso elenco tá bem qualificado para começar a Série B, eu acho que o nosso elenco tá bem montado, a gente tá comprando a ideia do treinador. É claro que a gente tem que ter essa mesma mentalidade que o Enderson tem, né, de tentar dificultar ao máximo pro time adversário, né, ele tem que jogar contra a gente achando que tá fácil, aí quando eles vão ver, eles estão tendo que subir e a gente tá na descida e a gente tem que engolir eles. Então eu acho que a mentalidade dele é a mesma que a nossa. A gente tem que dificultar ao máximo pro nossos adversários e eu gosto muito do estilo dele de jogo, das coisas que ele fala. Eu acho que ele consegue gerir bem o grupo, entende? Eu acho que vai ser muito bom. Ô Maurício, como é que tem sido durante os treinamentos, vocês que são mais jovens, treinando com os jogadores que são mais experientes, porque muito se discute também o fato de a Série B ser um campeonato muito físico, e é fato, é mais físico mesmo. Como é que está sendo os treinos, esse contato de vocês que são mais jovens? Você falou que o Angulo é muito rápido, né? Você falou, o Angulo é muito rápido, com e sem a bola e tal. Como é que tem sido para vocês nos treinamentos contra o Léo, contra o Cabral, contra esses jogadores, contra o Jean, jogadores que são mais experientes e obviamente não tão rápidos quanto os mais jovens? Como é que tem sido esses confrontos? Você nota também que eles buscam um preparo maior, principalmente na questão do posicionamento, exatamente por não terem tanta velocidade? Vocês são muito bem usados nos treinos também para que eles evoluam nisso? Sim, eu acho que os treinos do Enderson são bem específicos, né? Ele sempre tenta utilizar confrontos, tanto 2-2, 3-2, 2-1, sempre com inferioridade ou superioridade numérica. Então eu acho que é um pouco da característica, acho que da Série B, né? De confronto, de campo reduzido, de ter contato, de tentar sempre... cada um tem que saber usar suas características, né? O Angulo é muito rápido, ele tenta fazer um 2, ou eu tento fazer um 2, ou o Judivan é mais de proteger, de segurar a bola, de esperar um contato para poder girar. Eu acho que a gente também tá conseguindo utilizar bem as características de cada um no estilo de jogo do professor. Ô Maurício, recentemente a gente até conversou com o Kaká lá na Band, né?
E uma das perguntas que eu fiz a ele foi sobre a característica da Série B que o Everton falou há pouco, né? São 20 clubes, né? Claro que nem todos atuam da mesma forma, alguns priorizam realmente um jogo mais físico, mas se nós pegarmos aí os últimos campeões, né? Ano passado o Red Bull Bragantino com o Antônio Carlos Zago, antes deles o Rogério Ceni com o Fortaleza e o próprio Anderson com o América em 2017, foram campeões, mas que jogavam em casa e também como visitante, buscando ser mais protagonista do jogo, né? Demonstrando uma característica na Série B do que a gente vê geralmente na Série A, né? De times que gostam de ter mais a bola, de serem mais ofensivos, como você destacou. Você acha que o papel do Cruzeiro será esse na Série B, independente se ele conseguir brigar pelo título ou não, mas será uma característica visível do time? Com certeza, eu acho que a gente tem que ser protagonista, a gente tem que sempre querer ser melhor, claro que respeitando o adversário, mas a gente tem que sempre querer mais, a gente tem que fazer um gol, a gente já tem que pensar no segundo, a gente tem que sempre querer mais, não aquele que alguns times eles fazem um gol, aí eles dão uma recuada esperando para sair no contra-ataque. Não, a gente quer pensar em fazer o primeiro gol, depois a gente já quer ser o segundo gol, aí depois a gente já quer o terceiro, a gente quer ser protagonista, a gente quer fazer resultado e jogando bem. Eu acho que esse é o nosso pensamento. Ô Maurício, eu vou para minha última pergunta para você aqui, e ela tá ligada à questão dos treinos ainda do Anderson. Hoje fala-se muito, e num jogo físico, imagino que vocês serão muito cobrados sobre a questão de pressionar, principalmente quando se perde a bola. Os treinos que o Anderson dá para vocês, ele cobra muito isso, ele fica muito no pé sobre a importância de marcar bem, porque tecnicamente o Cruzeiro tem bons jogadores. Marcar bem, jogar marcando bem, é uma coisa que ele cobra muito nos treinos? Olha, acho que ele cobra às vezes até demais, viu? Essas questões de pressionar. Às vezes a gente acaba perdendo a bola, ele não quer saber onde está, tem que organizar rápido, pressionar, para eles não terem chance de trocar 5 ou 6 passes, que se você trocar 5 ou 6 passes numa pressão, você acaba desfazendo totalmente da pressão. Então ele sempre procura, ele tem até 3 dicas lá que ele fala todo dia pra gente sobre pressionar, nunca passar batido, nunca tomar drible, nunca tomar um 2, que são umas dicas que a gente acaba pegando e que a gente acaba conseguindo fazer a pressão certa. E eu acho que ele às vezes acaba cobrando até demais essa pressão. Léo Gomes de Alê e Gris. Achei que eu não ia ter direito. Ô Maurício, a gente falou do período que o Cruzeiro teve, né? Que os grandes clubes tiveram em geral de preparação, mas os clubes do interior estão vivendo uma situação muito diferente. A URT, por exemplo, essa adversária de vocês, né, no final de semana voltou a treinar, acho que na semana passada, com vários jogadores ali da cidade para completar o elenco, para conseguir terminar o campeonato. O que vocês estão imaginando de encontrar pela frente desses times do interior que ficaram mais tempo que vocês parados, que voltaram com muito pouco tempo de treino? A gente já sabe que por conta da questão financeira já há uma distância técnica muito grande dos clubes da capital para o interior. Vocês imaginam que isso vai ser ainda mais agravado num momento como esse? Olha, eu não fiquei sabendo muito detalhadamente, né, quanto tempo eles tiveram de treino, mas é o que o professor sempre fala pra gente, né? A gente teve um bom período de treinamento, então no jogo a gente tem que fazer o nosso melhor, independente de quem seja o adversário, independente de quantos dias, quantos meses, quantas semanas eles estão treinando, né? É claro que a situação acaba sendo pior para os times de interior, em questão de financeiramente, ou até mesmo lá em São Paulo, que tem o São Caetano, se eu não me engano, que estava em primeiro de geral, acabou tendo vários jogadores com contrato, que o contrato acabou, né? Que eles fazem contrato por 4 meses, acaba acabando, e eu acho que acaba dificultando bastante para os times de interior, mas como o campeonato tem que voltar, então a gente tem que dar nosso melhor e tem que conseguir as 2 vitórias. Ô Maurício, como que você está vendo o retorno do futebol em geral, né? Aqui várias datas foram estipuladas, aí acabou que teremos retorno aí no próximo
domingo, né? O Campeonato Carioca já acabou. O sul do país está encontrando grande dificuldade, né? Para, por exemplo, o clássico lá, o Grenal não vai acontecer em Porto Alegre devido às medidas preventivas do governo. Quando começarem os maiores deslocamentos, aí falando de Série B, né? Você acha que os jogadores ficarão com certo receio, muito tempo de avião, espera em aeroporto, hotel, enfim? Como você enxerga todo esse cenário? Olha, eu acho que com certeza a gente vai ter um pouco de receio, né? A gente está se tratando de um vírus invisível que a gente não tem controle dele, então é claro que para qualquer lugar particularmente falando, né? Para qualquer lugar que eu vou, eu acabo tendo receio, até mesmo num supermercado, ou você vai comprar uma coisa em outro lugar, você acaba tendo um pouco mais de receio, né? Mas a vida tem que seguir. Eu acho que já passou muito tempo. Eu acho que a gente tem que se unir, né, entre os grupos, CBF, para ter um método seguro para todos, né, em meio de hotel e de passagem, de avião. Então eu acho que até mesmo de ônibus, e até mesmo de estádio, né, se tratando de estádio, eu acho que tem que ter uma preocupação muito grande e tem que ter um controle muito bom. Eu acho que conforme a gente for se comunicando, né, os clubes e a CBF, eu acho que a gente vai conseguir voltar ao futebol e ter um bom ano. Maurício, obrigado, cara, obrigado pelo papo, você sempre muito atencioso com os nossos convites, sucesso para você, tomara que você arrebente. A gente sabe, e não é novidade para ninguém, o quanto você pode representar tecnicamente dentro de campo e daqui a pouco também financeiramente, né? Porque não dá para não falar sobre isso, impossível não falar. O Cruzeiro vai precisar vender e você é um ativo importante do clube. Então, sucesso para você, que o trabalho do Anderson renda, boa sorte no jogo do final de semana, juízo nessa cabeça e até uma próxima oportunidade. Bom, obrigado aí pelo convite, Everton, Vinícius e Gomide, e também quem tá lá na rádio lá, agradeço pelo convite, é sempre muito bom falar com vocês, um prazer enorme e que Deus abençoe cada um de vocês.